Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente nesta escola e gostaria de fazer uma referência histórica de amizade ao Mantovani, que está aqui presente, meu amigo querido, que ao longo de décadas nós conversamos sobre diversos temas, de direito à política, de política a futebol, de futebol a piadas, etc. Mas o Mantovani foi ao lado do grande amigo e magistrado Francisco Mendes, que me trouxe para cá, para o SMEC, né? Me fez passar a admirar a escola. Disse agora ao desembargador, um pouco antes do início, que tenho pela escola um carinho e vejo a escola, a SMEC, como um modelo. Passado esse tempo todo, Mantovani, dessa organização, né, da escola, ela é um modelo. Ela não foi superada como um modelo de dedicação, de estrutura voltada à formação dos magistrados. Muitas vezes a formação dos magistrados se dá nos porões, no sentido figurado. Às vezes não só no sentido figurado, numa pequena sala do tribunal. E a preocupação que a SMEC teve, de fato, criar um ambiente caloroso, um ambiente agradável, um ambiente em que todos se sentissem bem, de fato elogiável. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite. Eu estive hoje aqui, já de manhã, estive lá na Defensoria Pública, no lançamento de um livro que tive a honra de prefaciar, do professor Jorge Beron Rocha, e estive junto com a professora Paula Salé, que é uma querida amiga. Eu agradeço pela tua presença, Paula. Paula faz artes. Por exemplo, teve a iniciativa, olha só, Mantovani, você não é completamente doida, mas os amigos têm isso. Ela teve a iniciativa de criar, para você que gosta de tecnologia, um aplicativo com comentário ao Código de Processo Civil. Até aí, achei fantástico, embora não seja versado em tecnologia. Para mexer com on e com off eu já tenho uma certa dificuldade. Mas a grande surpresa para mim foi que a professora Paula transformou esse comentário ao código numa homenagem a mim, que não a mereço e não a mereceria em hipótese alguma. Mas agradeço muito agora de público a tua gentileza. Agradeço a todos, aqueles que eu já conheço, aqueles que eu conheci hoje, aqueles que eu ainda não conheço. Peço aos magistrados presentes uma liminar de tutela provisória. Eu quero ficar eximido da formalidade. Só necessário para que, de fato, o nosso momento seja um momento bem produtivo. E muitas vezes a formalidade faz com que, embora necessária, embora muitas vezes imprescindível, no ambiente acadêmico, no ambiente de estudo, de discussão, de conversa sobre assuntos que nos interessam, às vezes ela atrapalha. Então, um diálogo mais franco, mais aberto, mais olho no olho, facilita muito as coisas, né? O tema de que foi incumbido, depois de 2 anos e pouco de vigência do Código de Processo Civil de 2015, foi fazer uma análise de como as coisas estão se comportando no Superior Tribunal de Justiça, que, afinal de contas, é, por delegação constitucional, o órgão judiciário que diz aquilo que diz o direito federal. O Código do Processo Civil é direito federal e deverá, então, ser interpretado, os seus parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O que eu procurei fazer? Pegar alguns temas bem atuais. Um deles era para ser julgado anteontem, eu já ia chegar tarde, mas não foi, ficou deferido o julgamento, transferido para o dia 6 de junho, para nós discutirmos assim, temas que, no meu modo de ver, são bastante interessantes. O primeiro deles, ele não tem necessariamente ligação com o novo Código de Processo Civil. Não tem uma ligação direta, ele não emerge do novo Código de Processo Civil, mas ele tem uma certa nuance ligada a um efeito colateral que o legislador de 2015 desejou, que é um efeito colateral absolutamente necessário, que é a redução do número de demandas no Brasil e do número entregues ao juiz de primeiro grau, e do número de
recursos nos tribunais. Logo depois da edição do Código, eu assisti a alguns debates assim absolutamente desnecessários, infrutíferos. Um grupo dizendo, não, esse é o Código dos juízes, veja bem, é para reduzir recursos. O outro dizendo, não, esse é o Código dos advogados, veja o que fez com os honorários. E, na verdade, todo mundo esqueceu de dizer que esse é o Código do jurisdicionado. Que nós, como advogados, como juízes, como estudantes de direito, como professores de direito, como defensores públicos, como promotores, procuradores, nós não somos nada mais do que instrumentos para a gestão desse sistema. O destinatário é a sociedade. O destinatário é Joãozinho, apelidado de jurisdicionário, e Mariazinha, apelidada de jurisdicionário. São eles que são os destinatários. É para eles que nós temos que construir um sistema operativo e um sistema, acima de tudo, eficaz. Eficaz. E eficiente. Mais que eficaz, eficiente. Um sistema que promova na vida das pessoas as alterações que elas desejam do sistema. Muito bem. Esse código teve uma série de críticas, além dessa. Uma das críticas, e essa é sim a crítica mais cínica que eu já ouvi, cínica, de um cinismo que não tem tamanho. Porque se diz que esse código não teria passado pelo crivo do debate democrático. Eu não sei em que planeta essa pessoa que disse isso estava quando foi discutido o código, porque ele passou sim pelo debate democrático. Passou por aquele jogo de pressões do debate democrático no processo legislativo, durante o processo legislativo. Ele passou por um jogo de pressões. Saiu do Senado, por exemplo, com a sentença sujeita à apelação, produzindo efeitos imediatos. Aquilo que a gente convencionou chamar de efeito suspensivo da apelação. Na verdade, não é, vamos falar, tecnicamente falando, não é efeito suspensivo da apelação, né? Porque a apelação pode ser interposta no último dia. Então, o que aconteceria nesses 15 dias do prazo, por exemplo? Não tem um efeito suspensivo pressuposto. É a falta. Hoje, o que acontece é que a sentença sujeita à apelação não produz efeitos. Muito bem. Ele saiu do Senado sem o tal efeito suspensivo. Na Câmara, no embate democrático entre bancadas, nessa ocasião eu estava lá, eu ouvi essa discussão. O líder de uma bancada, na época majoritária, disse, olha, se não tiver efeito suspensivo, não tem código. Essa é a tomada de decisão da bancada. Ah, mas podia, não podia, devia, não devia. Esse é outro problema. O que nós estamos falando é de como funciona o sistema democrático. E ele é assim. A dialética do processo legislativo é exata e precisamente assim. Então foi o código possível nesses arranjos do debate democrático. Tira isso daqui, coloca isso de lá, transforma o título de tal forma, com tal eficácia, e assim sucessivamente. Muito bem. Houve vetos. Houve veto, por exemplo, naquele artigo 333, que havia sido idealizado pela professora Ada, e que visava permitir ao juiz que transformasse em ação coletiva toda a ação individual, quando houvesse potencialidade de geração de demandas de massa ali. Com uma justificativa muito interessante, a justificativa de que já havia dois instrumentos no sistema para tratar da mesma coisa. O microsistema das ações coletivas, em matéria de direitos individuais homogêneos, de um lado, e de outro lado, o novo incidente de resolução de demandas repetitivas. Então não haveria necessidade da criação de um terceiro instrumento, e assim sucessivamente. Mas, eu dizia, há um pecado que esse código não teve, portanto, ele não foi imposto goela abaixo da sociedade. Ele passou por uma ampla discussão. Aqueles que dizem que não houve discussão, certamente não estavam no país naquele período, estavam isolados, em alguma caverna, em algum lugar, ou não quiseram participar. Isso aconteceu muito, né? Pessoas que não se dispuseram, isso é muito comum, né? O sujeito que não li, mas não gostei. Nem sei, mas não gosto. E isso aconteceu muito, acontece muito no nosso ambiente, nós falávamos há pouco, é um ambiente de muita vaidade, etc, etc. Bom, o código está aí, é um código que tem potencialidades. Ele é revolucionário? Não, nunca se propôs a ser. Ele é um código de mudança de paradigmas? Alguns. Se nós pensarmos, por exemplo, no negócio jurídico processual, na extensão do tamanho dos negócios jurídicos processuais, conversávamos há pouco com o Berão e com a Paula sobre isso, no almoço, como isso se ampliou, as partes passam a ter certo domínio
desde que capazes, etc., etc., direitos que comportem autocomposição, etc., ter certo domínio do procedimento, passam a ter certo domínio dos deveres processuais, etc., mediante ajustes de vontade. A autonomia da vontade foi elevada a um patamar interessante também no plano do processo e no plano do procedimento. Então, há algumas quebras de paradigmas. Por exemplo, a decisão que admite ou inadmite a presença do amicus curiae, lá de acordo com os termos do artigo 138 e seus parágrafos, é insuscetível do recurso. Nossa, isso causou assim... então há uma decisão do juiz da qual nós não podemos recorrer? Sim, há. Mas o quê? O sistema tem que ser fluido, o sistema tem que andar, tem que evoluir, tem que andar para frente, tem que criar novos mecanismos. E essa é uma típica decisão de gestão, uma típica decisão de gestão do processo. O juiz entende necessária a presença do amicus curiae ou dos amici curiae para fortalecer a formação da sua convicção com dados técnicos, por exemplo, com elementos que vêm de fora, com essa oxigenação que a sociedade pode trazer para dentro do processo. Hoje debatíamos isso e conversávamos exatamente sobre esse aspecto, né? O amicus curiae como alguém que traz o mundo real para dentro do processo. E eu não falo tanto do mundo real no juízo do primeiro grau, ou no juízo, ou nos tribunais estaduais ou regionais federais, ou no tribunal distrital em Brasília. Mas eu falo isso especialmente no ambiente dos recursos de estrito direito nos tribunais superiores, em que muitas vezes o julgamento da tese se descola da vida real, se descola da sociedade, não é? Isso o STJ tem feito, essa reversão, né, no sentido de uma expectativa positiva, tem feito de um jeito com muita maestria. Hoje o julgamento por amostragem, no sistema de repetitivos, é extremamente, inclusive, didático no Superior Tribunal de Justiça. Se nós pegarmos os acórdãos de julgamento tirados de julgamento de casos repetitivos, nós veremos que a aplicação da tese, a definição da tese tem começo, meio e fim. Isso tudo tem melhorado muito com o tempo. Nós não podemos ter a síndrome do vira-lata, o complexo do vira-lata, que acha que só aquilo que acontece com os outros é bom. Não, o nosso sistema é muito bom, funciona muito bem, tem defeitos, como todo sistema gerado pela mente humana, mas ele tem condições, tem potencialidade para funcionar muito bem. Bom, um dos temas que está pegando fogo no Superior Tribunal de Justiça, que é um tema muito relevante, é o tema dos fundamentos autônomos. Ele está sendo julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Anteontem, dia 16, estava na pauta o voto vista do ministro Og Fernandes, mas em função de 2 casos de natureza penal, que tem preferência, acabou não dando tempo. A sessão se alongou a tarde toda e não houve tempo para julgar, foi adiado para o dia 6 de junho. Ele diz respeito à possibilidade de interposição de agravo parcial quando a decisão que inadmite recurso especial fundamenta-se em mais de uma hipótese de admissibilidade. São os chamados fundamentos autônomos. Vou desenhar. Tem 2 fundamentos, fundamento A e fundamento B, para que a parte, com os quais a parte fundamenta o seu fundamento, com o qual fundamenta foi horroroso. Mas vamos lá. Licença poética, né? Foi horroroso. Nossa, foi muito feio. Mas vamos lá. Com as quais ela dá suporte, ficou mais bonito, mandou, né? Com os quais ela dá suporte ao seu recurso especial. Fundamento A e fundamento B. O recurso é inadmitido por ambos os fundamentos. Mas um deles, autonomamente, pode fazer com que o recurso seja provido no tribunal. Este aqui, ela sabe o quê? Desse aqui eu não vou recorrer, não vou agravar para o STJ, porque este capítulo da decisão, este fundamento relativo a esse capítulo do acordo, não me interessa, eu abro mão. Então eu vou recorrer só do fundamento A e não vou recorrer do fundamento B. É claro que o fundamento A tem que ser suficiente em si mesmo para permitir o provimento, o conhecimento e depois eventual provimento do recurso. O que aconteceu nesse caso? A segunda turma, no julgamento de um agravo regimental, negou o provimento a um recurso aplicando a antiga súmula 182.
Essa súmula foi editada já há algum tempo, no período de vigência do Código anterior, e dizia o seguinte, fazendo referência ao artigo da época, ao 545 do Código, de 73, dizia: é inviável o agravo do 545 que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse caso, em julgamento, lá na segunda turma, o recurso especial tinha sido interposto por dois fundamentos. Primeiro, nulidade da decisão por omissão. E o segundo fundamento, necessidade da reforma da decisão por erro injudicando. O recurso foi inadmitido pelo tribunal local. O tribunal de origem entendeu que, quanto ao primeiro pedido, não havia omissão, não havia contradição, portanto, não era o caso de admitir o recurso. E quanto ao segundo, haveria o óbice da súmula 7. Entendeu que se tratava de revolver fatos. Bom, a parte agravou parcialmente para o STJ. Agravou recorrendo apenas quanto à aplicação da súmula 7. O outro fundamento, em razão da inocorrência de omissão ou de contradição, que era um capítulo à parte da decisão, o recorrente não entendeu que não seria mais o caso de recorrer ao respeito dele. Sendo capítulos diferentes, o recurso ele tem fundamentos autônomos. Cada capítulo tem o seu fundamento, não é? E cada um, por si só, isoladamente, é capaz de dar ensejo, dar causa à reforma, né? Ou anulação do acordo. Mas a segunda turma entendeu que faltaria interesse recursal à parte que não impugnasse todos os fundamentos, todos os capítulos da decisão de inadmissibilidade, mesmo com fundamentos autônomos, e mesmo que a parte já estivesse conformada quanto a um dos capítulos. Nesse caso é interessante, ela disse: olha, tá bom, é como se ela dissesse assim, não tem omissão, tá? Pronto, não tem omissão. Mas não pode aplicar a súmula 7, porque aqui não se trata de revolver fatos. Está 3-1, já, na Corte Especial. A prevalecer esse entendimento, a parte deverá recorrer, inclusive, do capítulo a respeito do qual se conforma. Quer dizer, isso viola todo o espírito do Código. Por isso que eu fiz questão de, logo ao início, dizer que um efeito colateral perfeito do Código, essa potencialidade, é reduzir, sim, o número de recursos nos tribunais, o número de demandas de processos no primeiro grau de jurisdição. Então, me parece que não é o espírito do Código. A parte vai ser forçada a recorrer daquilo que ela não quer. Terá que recorrer daquilo que ela não quer. Porque se ela não recorrer, nesse exemplo da segunda turma, se ela não recorrer contra a inadmissibilidade do fundamento relativo à omissão, à contradição, ela não poderá recorrer também do outro. Quer dizer, para mim é uma contradição. É o Superior Tribunal de Justiça estimulando o recurso desnecessário, quando a lógica do sistema é exata e precisamente outra. A parte opôs embargos de divergência, está na fase de embargos de divergência, não é? Houve redistribuição, e o ministro relator, ele conheceu dos embargos e propõe o seu acolhimento. O relator, o ministro João Otávio Noronha, disse: olha, a aplicação aqui da tese da súmula 182 é absolutamente equivocada. Não se trata disso. Nós temos que redimensionar a aplicação dessa súmula à luz do novo sistema. Bom, houve inclusão de pauta por dia 16, não houve julgamento, portanto, ficou para o dia 6. Um outro problema que está também na pauta, esteve na pauta, mas vai voltar logo do Superior Tribunal de Justiça, é a questão da comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso. Desde a entrada em vigor do Código, essa questão estava sendo objeto de entendimentos diversos, né, em vários sentidos, pelo STJ. Mas a grande maioria dos julgados pendia para não admitir a comprovação do feriado local posteriormente. Em novembro do ano passado, a questão foi julgada na Corte Especial, que definiu como deve ser a conjugação do disposto no 1029, parágrafo
Terceiro, eu estou naquela fase ainda que eu já desaprendi o código antigo e não sei o novo. 1029, parágrafo 3º, que diz que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Aqui tem uma série de problemas. Problemas não, uma série de questões. Dá para fazer umas 10 monografias com esse dispositivo aqui. Por exemplo, o que significa um erro grave à luz do que entenda o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça? Bom, a maioria do colegiado, infelizmente, entendeu que o Código contém uma previsão expressa, exigindo a comprovação no momento da interposição do recurso. Vencido ficou, no meu modo de ver, de modo absolutamente acertado, o ministro Raul Araújo, dizendo que os dispositivos deveriam ser interpretados em conjunto. O 1003, parágrafo 6º, se tiver muito chato, vocês disfarcem, tá? O 1006, parágrafo 6º, diz o seguinte... 1006? Não, 1003, parágrafo 6º, diz que o recorrente comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso. Agora, esse dispositivo, de fato, esse dispositivo diz isso, comprova no ato de interposição, mas ele não dá nenhuma consequência para a não comprovação. Então, a proposta que o ministro Raul Araújo fez, que me pareceu muito lúcida, foi nesse sentido, de, primeiro, prestigiar o artigo 4º. O artigo 4º trata do princípio da primazia do mérito. Diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Ora, o Código contém várias disposições que dão concretude ao princípio da primazia do mérito e conduzem para uma regra geral daquilo que a gente poderia chamar do princípio geral da sanabilidade. A sanabilidade, a ideia do processo, a partir de 2015, é aproveitar ao máximo, é dar o máximo rendimento ao processo. Frustra o sistema, consome dinheiro público, sem efeitos concretos, a ação que é julgada em qualquer fase, sem resolução do mérito. Quanto se consumiu de dinheiro público, quanto se consumiu de energia do sistema judicial para chegar depois a dizer, olha, sinto muito, mas aqui não dá para julgar o mérito porque faltou o carimbo, porque faltou tal coisa, porque a guia está... Isso aqui é uma corte do STJ, hein? Porque a guia julgou deserto do recurso, porque a guia estava preenchida parte à mão e parte à máquina, ou parte no computador. Bom, logo vai dizer, bom, peraí, a tinta aqui não é azul royal lavável. Lembra da azul royal lavável? É azul de bique, não pode. Tudo tem limite, até a burocracia. Até a burocracia tem que ter limite, não é? Bom, então, há regras interessantes, se vocês pensarem lá, por exemplo, no 932. Esse dispositivo é muito interessante. É um dispositivo que dá ao relator nos tribunais poderes amplos, fantásticos. É um dispositivo muito bom, muito bom. Ele recoloca o tribunal estadual ou o tribunal regional federal na sua real dimensão, na sua verdadeira dimensão. Eu sei que muita gente reclamou, tem muitos poderes o relator, mas tem que ser assim mesmo. O sistema não pode, tem que ser um sistema para dar força ao exercício do poder. Ah, mas e se for exercido descontroladamente? Tem meios para controle. Ponto. Tem meios para controle. Endo e extraprocessual. Dentro do processo pelos recursos, fora do processo, através de mecanismos disciplinares, etc. Vejam lá o que diz o 932, ao falar das incumbências do relator, ele diz no inciso... Cadê? No parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerar o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, sistematicamente,
o código privilegia a correção dos defeitos. E isso tem até um componente cultural. Me perdoem os advogados, eu sou advogado há 40 anos e 8 meses. Tá? Vocês não tinham nem nascido, eu já estava advogando. Mas, na verdade, isso é fruto, esse espírito do código tem alguns componentes históricos e culturais. Nós sabemos que tem muito equívoco. Sabemos que tem muito equívoco. Nós sabemos que há muita coisa que se faz. Eu diria até que não é por desinformação, mas é por falta de especialidade naquele tipo de trabalho. Muito pouca gente sabe fazer um recurso especial. Menos gente ainda sabe fazer um recurso extraordinário e discutir a questão da repercussão geral. Então, os tribunais têm essa função de recolocar as coisas no seu lugar. Em benefício, volto a da Maria e do João, ou José, do tal, do jurisdicionado e da tal, da jurisdicionada. Então, os tribunais podem, o relator pode mandar corrigir o vício, os tribunais podem desconsiderar. Olha, não é só mandar corrigir, de acordo com o 1029, parágrafo 3º, é desconsiderar o vício formal, se não for considerado grave. Então, me parece que esse entendimento, primeiro, da Corte Especial, no sentido de que o feriado local ou se comprova no ato da interposição do recurso, ou não tem mais jeito, o recurso será considerado intempestivo, ele não parece ser o mais correto e ele, de certa forma, ofende o espírito do Código. Um outro problema que eu sei que tem sido muito discutido no âmbito dos juízos de primeiro grau e nos tribunais é o do método de fundamentação das decisões judiciais. Esse talvez, basta ver o grau de polêmica que esse artigo despertou na nossa comunidade jurídica, que as 3 entidades corporativas da magistratura pediram seu veto. A AMB, a JUF e a ANAMATRA. As 3 entidades pediram em conjunto à Presidência da República o veto do parágrafo 1º do artigo 489. Eu acho que esse dispositivo tem um problema. Ele é muito grande, ele é muito extenso, tem muitos incisos, e isso nos assusta. Para quem está fazendo prova, ou já fez prova, você pega aquela questão enorme que o professor traz, não é, você leva um susto, de repente é simples. Alguns têm dito assim, e olha o absurdo, falo aqui como cidadão. Como cidadão. E como cidadão, se eu estiver envolvido num conflito que chega ao judiciário, a única coisa que eu quero é um juiz feliz para julgar. Um juiz feliz. Eu vou explicar o que é um juiz feliz. Essa frase não é minha, é do magistrado, do Robertinho Bacelar. Ele diz, o juiz feliz é aquele que não está comprimido por estatísticas idiotas. Por estatísticas que exigem produtividade, como se ele fosse uma indústria de decisões. O juiz feliz é aquele que tem tempo para pensar, para digerir a questão do direito, para elaborar a conclusão, para elaborar o seu pensamento. Bom, no plano dos juizados especiais, chegou a ser editado um enunciado pelo FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que diz o seguinte, que a regra na sua literalidade não é assim, mas esse é o espírito, que a regra da fundamentação não se aplica ao juizado especial, porque lá impera o princípio da simplicidade. Isso é uma leitura tão errada, eu já tive a oportunidade de dizer isso para os juízes de juizado especial, inclusive para o presidente da JUF, etc. É tão errada porque ele confunde fundamentação com complexidade. São conceitos distintos. É como confundir arroz com morango. São de naturezas distintas. A decisão deve ser bem fundamentada e simples. Aí tem um dado cultural também, do nosso meio, do nosso universo. Nós falávamos há pouco sobre isso. Falávamos também com o Veron e com a Paula. Nós imaginamos que para nós sermos bem-sucedidos no direito, nós temos que ser complexos. Nós temos que ter uma linguagem hermética, uma linguagem fechada, uma linguagem que não comunique. O professor Dinamarco já disse várias vezes, inclusive naquela
na introdução, na apresentação daquele seu antigo Fundamentos do Processo Civil Moderno, ele dizia: a linguagem foi feita para comunicar e não para esconder as ideias. O ministro Barroso tem uma frase que eu acho fantástica, hoje fiz referência também a ela. Ele diz que a linguagem forense, a linguagem jurídica, frequentemente é um fenômeno de exclusão social. Eu excluo o meu interlocutor da minha verdade. Eu não comunico o direito para ele, eu escondo o direito, eu retenho o poder da informação a respeito do direito. Bom, volto ao 489. A ideia não é de complicação, a ideia é de simplicidade. E eu vou tentar rapidamente falar sobre ele e depois contar a minha leitura sistemática. Vocês podem discordar, claro, mas, por favor, argumentem para desmanchar a minha conclusão. É assim que se faz o crescimento de todos nós, inclusive, especialmente o meu. O que diz o 489? Ele usou uma técnica interessantíssima, que é a técnica da afirmação ao contrário senso. Então ele diz: não se considera fundamentada a decisão que... E aí tem os seus incisos. Então ele fala, por exemplo, aquela que se limita à indicação ou reprodução a paráfrase de ato normativo, vírgula. Alguns já se ouriçaram aqui. Peraí, então eu não posso dar uma decisão enxuta apenas com a referência ao artigo de lei? Calma, leia o artigo até o fim. O que diz? Sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Qual a leitura que se faz aqui desse dispositivo de trás para frente? Sim, o magistrado pode decidir, numa causa simples, sinteticamente, desde que faça as ligações. Olha, eu decido com base nesse artigo 160 do Código Civil, por isso, ponto. Isso é complexo? Não é. Isso garante o controle e o conhecimento da decisão, das razões de decidir pela parte. Sempre a gente tem que fazer o seguinte, essa é uma opinião pessoal, e eu faço isso como professor, por exemplo. Nós temos que saber as razões pelas quais a gente está sendo punido ou elogiado. O elogio gratuito é puxa-saquismo. A punição gratuita é injusta. Então, se eu estou sendo condenado, se o meu pedido tem que ser procedente, eu tenho que saber por quê. Isso pode ser absolutamente sintético, simples. Eu não sei por que nós achamos, ao longo da história, que o direito tem que ser complexo. Quer dizer, a exposição do direito tem que ser complexa. A exposição do direito tem que ser quase inacessível. Eu fiz um teste empírico com a TV Justiça. 5 pessoas formadas em algum curso superior. Tá? Quer dizer, pessoas acima da média. Num país de analfabetos funcionais, pessoas acima da média. E botei para escutar alguns programas da TV Justiça. E depois eu perguntei: o que achou? Falam bonito. E, próximo parágrafo, não entendi muita coisa. Para mim, bastou um teste empírico para tentar modelar o meu discurso à necessidade de exposição verdadeira e de compreensão pelo meu interlocutor. Na medida em que eu não me faço compreender, eu retenho, repito, e na medida em que eu retenho, eu excluo o meu interlocutor da minha verdade. Bom, segundo, empregar conceitos jurídicos indeterminados. Pode? Claro que pode, desde que explique o motivo concreto da sua incidência ao caso. Forte, essa expressão eu acho ótima, forte no princípio da proporcionalidade decido. Explica por quê. Ponto. É simples. Não precisa fazer um tratado em alemão, nem em latim. Basta dar à parte, que é o destinatário daquela decisão, as razões da sua decisão, sinteticamente. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Cá para nós, isso a gente tem em decisões e em petições. Especialmente com o avanço da tecnologia, com busca, recorte e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai vendo assim coisas, né? Tem, às vezes, como advogado, quando eu vou contestar alguma coisa, eu penso que eu deveria ter direito a embargo de declaração, para entender o que está na inicial. Para entender, eu não consigo entender, o sujeito não diz o que quer. Então, há decisões em que a gente começa a ler, a gente fica em dúvida. É um divórcio? Não é. Uso capião? Também não. Um despejo por falta de pagamento. Tal é a quantidade de conceitos que não se prestam para aquela decisão, de generalidades.
Isso é muito comum em aulas. Não é? O professor 171, vamos falar do Brasil real, certo? O professor 171 é aquele que enrola, todo mundo aplaude, vira paraninha e você não sabe o que ele ensinou. Não tem isso no mundo real. Eu não estou falando do Afeganistão, estou falando da nossa vida. Então, eu lembro uma vez, estava participando de uma prova de processo civil, prova para professor, eu estava na banca. Eram 10 candidatos, rodada final, prova oral, era uma aula de 50, 55 minutos, o cara tinha que dar uma aula. Sorteava o ponto, falava. E chegou um fulano, daqueles fulanos que abanam com o código. Vocês já viram isso? É o fulano que não sabe nem procurar o artigo, então ele faz assim. Ele colhe o código, se abana com o código. Falei, bom, vamos lá. Sorteou o ponto e começou a falar. Bonito. Umas expressões assim, em latim, ita sperato, né? Coisas assim, cafonas, né? E foi. E eu comecei a ficar nervoso porque eu percebi que ele não falava do tema. Aí eu perguntei para a professora, presidente da banca, professora Maria da Glória, falei, professora, e o tema? Ela disse, ele veio de terno preto. Mas como assim? Terno preto, terninho preto para as mulheres, veste bem em qualquer ocasião. Os senhores desembargadores certamente nunca viram uma sustentação oral com um sujeito de terno branco. Não está proibido. Não diz em lugar nenhum que é proibido. O sujeito de terno branco, gravata amarela e camisa vermelha. Não está proibido. Mas há uma certa regra de comportamento que a gente segue, que não está escrita. Não é? Que não está escrita. Então ela disse isso, o terninho preto é aquele lugar comum, aquela situação que veste bem qualquer coisa. Isso acontece muito em decisões, acontece muito em artigos. Né? Eu peguei uma vez um artigo de um aluno que era efeito da coisa julgada, não, era como é que era, meu Deus? Efeitos da declaração de inconstitucionalidade, era um tema desse tamanho, muito específico. Daqueles que você percebe que para a escolha do tema o sujeito botou o conhecimento num funil. Um tema muito específico. Primeiro capítulo. Primeira frase. O homem é um ser gregário. Eu falei, não. Pula 100 páginas. É tudo generalidade. Mas aquilo serviria para qualquer tema. E isso acontece também. Então, isso aqui é uma deixa interessante do legislador para ir a um ponto. A petição dos advogados, petições, as peças dos advogados e as decisões judiciais não são espaços para demonstração de cultura geral. Não são. São espaços para demonstração do direito. Eu tenho uma sentença de um professor meu. Ele extinguiu um inventário. Eu já falei isso aqui 20 anos atrás. Ele extinguiu um inventário por falta de atividade da parte. Essa sentença, embora tenha muito respeito por ele, mas eu já conversei com ele sobre essa sentença. Eu uso como exemplo de como as coisas não devem ser. Porque fere vários desses assuntos que a gente está tratando, né? Toca em vários desses assuntos. Ele extinguiu o inventário por falta de atividade da parte. Errado. Porque dizia o código, já passado, foi na época do código passado, que não havendo manifestação do inventariante, que não se manifestou, intimado várias vezes, o inventário deveria permanecer no arquivo aguardando a manifestação de interesse do Ministério Público, de um credor, etc. Com a seguinte sentença: em pós deambular vintenariamente entre gabinetes, prateleiras e gavetas, prostra-se afinal subjugado o anoso processo. Não sem revivificações constantes, quais fluxos da seiva vital, baldadas, enfim, para a doesto euremática, o sáfaro delir pôs a calva, o apodítico, líbido, anacrônico e vezoso, de sustero feito em estado cataléptico. É verdade, tem um xerox autenticado. Sem cumprir as determinações de folhas tais e tais, que eu não lembro, que ninguém é de ferro, o inventariante deu aso à extinção do processo, o que declaro para triunfo da ciência e desdita da consciência. E o tribunal reformou. Só um dado assim maldoso, uma informação maldosa, né? O tribunal reformou, mandando esperar no arquivo. Mas a ideia é essa, a ideia da linguagem como um fenômeno, um fator de comunicação, não é? O inciso 4º desse dispositivo foi o que mais polêmica gerou. E aqui é preciso que a advocacia faça um meia-culpa. Claro, nós estamos todos no mesmo barco. Se afundar, afundamos todos juntos, não é? Porque o que diz o inciso 4º? Que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo e parar a leitura aí. Dizendo o seguinte, então eu vou ter que responder questionário da parte. Não, leia até o final. Todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Isto é, são aqueles que, se adotados pelo magistrado, levariam a outra solução. Então ele diz, eu acolho o fundamento A, eu desacolho o B. Se eu acolhesse o B, esse aqui não poderia ter sido acolhido. Logo, ele tem que fazer esse exercício de ponderação para demonstrar a formação da sua convicção. E os incisos 5 e 6 falam dos temas relativos à demonstração ou da demonstração do apoio da decisão em precedente ou em súmula, ou não, ou da distinção pela não aplicação da súmula ou do precedente. Esses dispositivos, mais o artigo 10, que fala do contraditório pleno, mais as regras que criam honorários de sucumbência em cascata, a tal sucumbência recursal, no meu modo de ver, os três devem ser lidos em conjunto. Como advogado, por exemplo, eu tenho exigido dos clientes que insistem com o recurso irresponsável, eu exijo um termo de exoneração de responsabilidade. No mínimo. A ideia desse dispositivo é uma sentença absolutamente perfeita. É um checklist esse dispositivo. É como se fosse um checklist, daqueles que a gente coloca do lado do computador. Bom, fiz isso, fiz aquilo. É só isso, é um checklist. Uma sentença dada com essa estrutura, eu vou recorrer para levar no tribunal o dobro dos honorários. Ora, 10% de qualquer grandeza é muito, é proporcional à grandeza. Bom, nos tribunais superiores, essa regra ainda não foi compreendida também. Os dois tribunais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, têm relativizado a aplicação desse dispositivo. O STF, por exemplo, diz que o Tribunal não precisa enfrentar todos os argumentos capazes de modificar a conclusão, ele entendeu o espírito do Código, desde que a decisão esteja fundamentada em jurisprudência consolidada no Supremo. Não me parece adequado, salvo, claro, o melhor juízo, né? Tanto o STF quanto o STJ insistem na ideia da utilização da fundamentação suficiente. O parágrafo 1º do 489, diz o STJ, confirma a jurisprudência já sedimentada, no sentido de que não está obrigado a responder a todos os argumentos formulados pela parte quando já tem encontrado um fundamento suficiente para a decisão. Não me parece que isso esteja correto e vamos ver como as coisas andam, enfim, ao longo do tempo. Um outro tema, honorários recursais. Eu fiz uma breve referência e me parece interessante a gente discutir mais algumas coisas. O Código trouxe umas inovações muito interessantes em matéria de honorários. Desde a proibição de compensação na hipótese de sucumbência recíproca, o estabelecimento de parâmetros claros para a condenação de pagamento de honorários nos casos em que for parte da fazenda pública, e a majoração dos honorários, prevista lá no 85, parágrafo 11º, majoração em grau recursal. São esses honorários em cascata que eu fiz referência. A ideia foi mesmo, isso confesso, inibir a interposição de recursos infundados. É claro que aí nós temos um problema cultural para tratar também. Que é o seguinte. O sistema funciona em cadeia. Tá certo? O sistema judicial funciona em cadeia. Eu recorro frequentemente porque eu quero tentar a loteria. Qual é a loteria? A loteria é aquela, olha, tem aqui uma Câmara que decide exatamente como você quer. A outra decide ao contrário. Então vamos ver o que dá, que eu vou tentar a sorte. Mas não pode ser um jogo de sorte e azar, o recurso. Por isso a necessidade dessa estabilização, dessa estabilidade das decisões dos tribunais. As decisões dos tribunais são tão importantes para a sociedade contemporânea, são tão importantes para a economia do país, porque elas dão o norte. Então, vá por aqui, aqui é seguro. É isso que a lei quer dizer. Agora, se eu chego no STJ e, por exemplo,
numa discussão, às 2 da tarde, na X turma, tem essa conclusão, e às 4 da tarde tem outra conclusão oposta, eu não sei como me comportar. Então eu vou estimular o recurso, porque passa a ser um recurso lotérico, passa a ser um recurso que tem a possibilidade de se obter uma solução favorável. Bom, lá em outubro do ano passado, 2017, a segunda sessão do STJ, no julgamento de um agravo interno em embargo de divergência, eu tenho até o número do recurso, é um RESP 1539725, definiu critérios para a fixação dos honorários recursais. Essa questão já havia sido objeto de um outro julgamento em embargos de declaração em agravo interno no RESP, portanto, não em embargo de divergência. Na ocasião, na turma, o relator foi o ministro Marco Belize, e ele propôs a uniformização do entendimento da terceira turma. Na segunda sessão, no julgamento da divergência, o ministro Antônio Carlos Ferreira, após negar provimento ao agravo interno, ele entendeu que o valor dos honorários arbitrados em segundo grau deveriam ser aumentados, fixados em 20%. Houve unanimidade nesse julgamento e constou no voto do relator uma série de considerações, uma lista de considerações sobre a fixação, sobre essa elevação dos honorários em grau recursal. Ele chega a dizer o seguinte: lá nos primeiros embargos não haviam sido majorados os honorários, porque os honorários não eram devidos. Não teria havido trabalho adicional do advogado. Como o embargante interpôs agravo interno dessa decisão, aí o advogado foi acionado novamente e voltou a trabalhar, aí os honorários sobem. É bem interessante esse mecanismo do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Ao final, acabou prevalecendo a opinião do ministro Belize, depois do pedido de vista, com 2 ou 3 condições. Primeiro, possibilita-se a elevação dos honorários quando a decisão recorrida primeiro fosse publicada a partir de março de 16. 18 de março de 16, início do período de vigência do Código de Processo Civil. Foi um marco temporal que o próprio Superior Tribunal de Justiça fixou. E depois que os honorários seriam aplicáveis tanto nas hipóteses seriam aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso. Bom, há uma série de entendimentos na doutrina. Por exemplo, o Luiz Volpe, que é um professor do Mato Grosso do Sul, ele sustenta que os honorários, a incidência do honorário deve acontecer sempre, até na hipótese de improvimento parcial, etc. Mas não é a posição que se consolidou, a posição que se consolidou é essa mesmo do STJ. Muito bem. Um outro tema que me parece bastante importante, que aconteceu, o julgamento aconteceu no final do ano passado, na 4ª turma, é o que diz respeito ao prazo do artigo 523. Estava em causa, nesse recurso, a incidência ou não do prazo dobrado para litisconsortes com diferentes procuradores, né? E de escritórios de advocacias distintos em autos físicos, para aquele pagamento voluntário do 523. O tribunal local, o tribunal de origem, entendeu ser inaplicável o prazo, para o prazo de pagamento voluntário, porque estaria aí dentro de um prazo de caráter material, prazo do pagamento, e não de caráter processual. Esse julgamento teve implicações e repercussões bem interessantes, né? Porque, diferente do que se consignou no tribunal de origem, o STJ entendeu que é prazo processual e que, portanto, incidiria o prazo em dobro, né? Bom, uma outra questão interessante, e eu estou me encaminhando ao final, prometo a vocês, uma outra questão interessante diz respeito à relativização da impenhorabilidade. Isso é um tema
recorrente entre nós, né? Recorrente entre nós. Pode piorar, não pode piorar, deve piorar, não deve piorar. Houve lá nas alterações do código, acho que em 2005, não lembro, 2005, houve uma alteração, duas alterações interessantes, aprovadas na Câmara e no Senado e foram objeto de veto do então presidente Lula. A primeira delas foi com relação à possibilidade de penhora do imóvel de residência da família. Vou explicar. Hoje, não fui eu, juro, não mexi nada, estou longe. Hoje o que acontece? O que acontecia ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Um sujeito que tem um imóvel avaliado em R$200 mil, esse imóvel é penhorável. É o único imóvel residência da família. Um sujeito que tem um imóvel avaliado em R$10 milhões, e é o único imóvel, tem o mesmo tratamento. O tratamento é imóvel de residência da família. Ponto. Lá em 2005, foi aprovado, depois foi objeto de veto, uma regra que, a partir de um elemento gerado anualmente pelo IBGE, que mede aquilo que se chamava na época, não sei o nome disso hoje no trabalho do IBGE, de níveis de conforto do brasileiro médio. Então havia um preço médio do imóvel de residência do brasileiro. O que não entravam nessa avaliação? Submoradia, imóveis subvencionados e imóveis rurais. Então o valor médio do imóvel urbano do brasileiro, na época, eu lembro bem desse número, era R$250 mil. Valor médio. Qual foi a proposta? Aprovada pelas duas casas do Congresso. Aquilo que excedesse a 250 mil seria objeto de penhora. Então imagine um sujeito que tinha um imóvel de 1 milhão. Penhora o imóvel, vende, entrega 250 mil para ele viver como a média da população brasileira. Ficando o resto respondendo por suas obrigações. Isso foi objeto de veto sob o fundamento de que não teria. É um veto interessante, o professor Talamini chega a sustentar que é um veto chegava a sustentar na época, era um veto, se tratava de um veto inconstitucional, porque o fundamento era equivocado, o fundamento do veto era a falta de discussão na sociedade, quando na verdade me parece que não se tratava, enfim, de um fundamento verdadeiro ou relevante, não é? Bom, lá em 90, a Lei 8.009 estabeleceu a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar. Depois houve discussão no STJ, o que seria entidade familiar, houve uma discussão se o sujeito solteiro, por exemplo, estaria abrangido pela regra, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão, até quem tiver essa curiosidade, procure. Se você colocar no Google ou no próprio site do STJ, você vai localizar. É até interessante, porque diz que estava abrangido o solteiro solitário. Só faltou falar que o cara tinha que ser deprimido para fazer jus à proteção legal, né? E celibatário, solteiro, celibatário e solitário. Ele não podia ter amigos, o solteiro, né? Tinha que ser absolutamente solitário, praticamente um ermitão, para fazer jus à garantia da impenhorabilidade. Bom, é que a nossa língua é tão rica, né? Então a gente inventa. O trabalho do professor, tem um trabalho do professor Barbosa Moreira, sem dúvida, foi o maior processualista de língua portuguesa, pelo menos, muito interessante sobre a linguagem, né? Então ele fala que nós vamos inventando. Então a contestação vira peça de bloqueio, aí tem uma série de nomes, né? O mandado de segurança é o remédio extremo, e aí vai. E ele fala do recurso extraordinário. Palavras do professor Barbosa Moreira, não são minhas, eu estou fazendo a homenagem póstuma a um grande professor, que era um poço de ironia também. E ele disse o seguinte: por que chamar o recurso extraordinário de remédio heróico? Remédio heróico, natura, é o laxante na hora da necessidade. Isso é remédio heróico. Mas nós vamos criando, nós vamos inventando, né? Como que um americano falaria dos embargos de declaração sobre o acórdão que julgou embargos de divergência, tirado do julgamento do recurso especial, tirado do julgamento da apelação? Ele diria o apelo do apelo do apelo do apelo do apelo do apelo, porque é só uma palavra que designa recurso. Mas enfim,
Nós, então, vamos estabelecendo essas diferenças, esses problemas todos linguísticos, mas no plano da impenhorabilidade, a ideia do legislador foi louvável, claro, preservar a dignidade do devedor e de sua família, preservar a garantia do direito à moradia, um direito fundamental, preservar até o direito ao lazer na própria moradia. Agora, na prática, a regra sofreu muita desvirtuação ao longo do tempo, né? Artigos supérfluos, inacessíveis para a maioria dos brasileiros, passaram a ser protegidos pelos tribunais. Como se tratassem de bens que estivessem acompanhando a média da população. Eu sempre critiquei essa deturpação da norma, porque, no meu modo de ver, o que se verificou com o passar do tempo foi uma enxurrada de decisões beneficiando o luxo. Tem uma decisão do STJ que fala da quinta TV na casa, empenhorável. O quinto aparelho de TV. Eu penso que é possível encontrarmos um ponto de equilíbrio. O mineiro diz isso, né? O mineiro disse que bom senso e canja de galinha nunca deram dor de barriga em ninguém. Você tem que criar um ponto de equilíbrio nas coisas, né? E aqui seria uma ideia. Ponto de equilíbrio entre submeter o devedor a excessivo sacrifício e a satisfação integral do credor. Alguém poderia dizer, esse cara deve ser advogado de banco. Não, eu estou pensando no João da Silva, padeiro, que recebeu um cheque do fulano que vai lá, dono de um pequeno armazém no interior, que recebeu um cheque de um fulaninho que compra o gênero de primeira necessidade e que também não consegue receber o seu crédito. Aliás, tem um trabalho que onde eu vou eu cito, é um trabalho clássico, pena que esteja esgotado e pena que o professor Marcelo Guerra não o tenha atualizado, que é um livro clássico chamado Execução Forçada, Requisito, Controle de Admissibilidade. É um trabalho muito interessante em que ele faz uma análise do direito ao crédito. É muito interessante esse trabalho, muito bem escrito, muito... enfim. Bom, a terceira turma, o ano passado, a terceira turma do STJ, no julgamento de um recurso especial, numa ação de despejo por falta de pagamento, com cobrança de aluguéis, encargos de locação, etc., decidiu que a impenhorabilidade poderia ser relativizada para autorizar o bloqueio de parte do salário, observadas as peculiaridades do caso, diz o acordo, e desde que preservado o suficiente para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi, e em seu voto, ela diz o seguinte, que o direito à satisfação do crédito seria uma outra vertente do processo, do princípio da dignidade da pessoa humana, e que deveria também ser ponderado na interpretação da regra da impenhorabilidade. O problema é que, um mês antes dessa decisão, em outra turma, na quarta turma, houve uma decisão completamente oposta. Terceira e quarta turma não se entendem quanto a isso. Nesse caso, a quarta turma entendeu que a execução do débito, exatamente do contrato de aluguel, não se enquadraria na exceção à impenhorabilidade. Então, essa é uma situação que preocupa. Não apenas o fato de haver decisões que favoreçam o calote, porque isso dizem os americanos, né, there's no free lunch, alguém está pagando a conta, mas também pela falta de segurança jurídica que representa essa instabilidade interna nos tribunais. Quando a gente ameaça terminar, tem que terminar logo, então, senão perde credibilidade completamente. Tem mais um tema, que é o rol 2015. É um tema polêmico, muito polêmico. O Código de 73 abriu a possibilidade de agravo, e o Código de 2015 adotou uma solução que já era anterior, do sistema anterior, e fechou a possibilidade de agravo em números clausos, em hipóteses taxativas. Eu tenho sustentado, inclusive no curso avançado, junto com o Talamini, a gente sustentou isso, que havendo situação que gere risco de graves danos decorrentes da decisão interlocutória não prevista no rol taxativo, a parte poderia ajuizar mandado de segurança. Com calma. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Não é? Primeiro, não se trata de banalizar o uso do mandado de segurança. Não. Ele tem que ser usado em situações absolutamente excepcionais, a critério de quem? A critério do juiz. Mas as partes vão entulhar o judiciário com mandado de segurança.
multa. Multa. Aplica sistematicamente a regra que permite ao juiz multar o litigante abusivo e aplica a multa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu vou mais além. Eu penso que a multa processual teria que ser de responsabilidade solidária do advogado. Essa é uma opinião que eu sustento há 30 anos. Tinha que ser de responsabilidade solidária do advogado. Ele também, porque a parte fica sabendo que foi multada, não sabe por quê? Porque houve um recurso protelatório, você proteger o quê? Aliás, eu vou contar para vocês uma história. Eu recebi uma petição, uma ocasião, de um sujeito que eu não sei se ele não tinha a menor noção do que significava protelatório, ou se ele era muito sincero. Imaginei que ele tivesse assistido aquele filme do Jimmy Carrey, O Mentiroso, né? Ele pôs lá, fulano de tal, professor procurador, escritório, rua tal, número tal, com fulcro nos artigos, palavra feia também, com fulcro nos artigos tais e tais e tais, vem opor embargos à execução, parênteses, de natureza meramente protelatória. Não sei. Não sei. Eu tenho guardado isso, meu. Claro que com cuidado de apagar o nome das partes, do advogado, mas eu tenho guardado. Bom, qual é o problema aqui do 1015? Há uma tendência de permitir, e isso é sustentado na doutrina por alguns professores respeitabilíssimos, queridos amigos, de permitir uma interpretação ampliativa de alguns dos incisos do 1015. O meu medo, sinceramente, é que isso gere armadilhas. Na medida em que eu permito que a interpretação do texto seja ampliativa, que ampliação eu permito? O STJ não pode definir hipóteses de ampliação. Vai ser ampliado no caso A, do João. No caso B, do José, não pode. Então vejam a seguinte situação. Eu interponho um recurso de agravo, que está fora do rol do 1015. Bate no tribunal, o tribunal diz, não conheço, porque o rol é taxativo. Ufa, então eu sei. Aliás, eu tenho feito isso como precaução. Na dúvida, eu interponho como advogado. Interponho, esperando que o tribunal me diga o rol é restritivo. Porque assim eu guardo aquela certidão, porque depois, quando eu entrar como preliminar da apelação, o tribunal, imagine que mudou a composição. O tribunal diz, não, peraí, precluiu, você tinha que ter agravado lá atrás. Olha a insegurança que isso gera. Então eu chego no tribunal, tem 5 câmaras. Digo, bom, deixa eu ver em qual que cai. Tem que cair naquela que acha que é assim. Não pode ser assim o sistema. O sistema não pode ser lotérico. O sistema não pode ser insensível à segurança. Não pode. Porque isso desprestigia o sistema. Então, eu sempre fui contra a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça como se fosse de grandes viradas, de grandes novidades. Me parece que a afetação do repetitivo é para sedimentar, é para estabilizar aquilo que já foi discutido nos tribunais, no país todo, etc. Aí o STJ, bom, é assim, pronto, define a tese. Mas nesse caso me parece interessante, me parece uma afetação que eu chamaria de preventiva, porque isso já está acontecendo. Em alguns tribunais, a primeira turma acha que é extensivo, que a interpretação é ampliativa. A outra acha que não. Então você tem que estar recorrendo para o princípio da fugibilidade. Só, olha, eu estou entrando com agravo, mas você entender que não é o caso da agravo, receba com mandado de segurança, ou vice-versa. Isso gera instabilidade e isso gera tumulto no sistema. Para reduzir a quantidade de recursos e de demandas no sistema, nós temos que ter juízo. O que significa isso? Nós todos. Nós temos que gerar uma certa concertação, um certo acordo entre nós, para evitar a explosão do número de recursos, para evitar a inviabilização do sistema. Isso está afetado no Superior Tribunal de Justiça. Foi a ministra Nancy Andrighi que afetou, me parece, de maneira bastante oportuna. Já há manifestação de alguns, a pedido de inclusão de alguns amigos curiae, como por exemplo o Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Associação Brasileira BDPRO de Direito Processual e várias entidades. Eu mesmo, com um grupo de pesquisa que tenho lá no IDP, nós estamos elaborando uma manifestação, claro que não com amigos curiae, porque não teríamos representatividade para isso, mas para tentar participar da discussão e para evitar, falando sobre grupo de pesquisa, né, a esterilidade do grupo de pesquisa, que fica rodando em volta de si mesmo, né?
Então, vamos produzir alguma coisa útil para a sociedade, vamos entregar a nossa contribuição. Se ela será bem recebida ou não, é outro problema. O nosso problema com a nossa consciência é nós efetivamente contribuirmos. Bom, para encerrar mesmo, eu espero muito que o IRDR chegue no STJ, que chegue em decisões de IRDR e que não se mexa em muita coisa. O Código disciplinou muito bem o incidente de resolução de demandas repetitivas. Me parece que sim. Com um contraditório amplo, esse contraditório democrático, com a presença de amicus curiae, de amici curiae, né, com a possibilidade de nós estancarmos. Vejam, se nós tivéssemos alguma coisa parecida com o IRDR 20 anos atrás, nós não teríamos tido milhões de ações de plano econômico. O ministro Benetti chegou a contar numa palestra que eu tive a grata oportunidade de assistir. Ele disse, olha, nós conseguimos façanha, nós brasileiros, nós conseguimos massificar a ação coletiva, a expressão que ele usou. Ele deu um exemplo que havia só de ações coletivas de plano econômico, mais de 1.600 ações coletivas tratando do mesmo tema. O sistema judicial não suporta isso. Não suporta. Se há, repito, eu termino por aquilo que comecei, se há um efeito secundário, colateral, digamos assim, do Código, pelo menos potencialmente, que deve ser aprovado, e para isso nós devemos aproveitar esses mecanismos todos, é a redução do volume de trabalho do magistrado brasileiro, do volume de recursos nos tribunais. Quando a gente conta fora do Brasil o que um relator num tribunal recebe de recursos por ano, ninguém acredita. Ninguém acredita. É mais ou menos como aconteceu comigo falando sobre a execução contra a fazenda pública para um americano. Meu inglês é péssimo. Eu achei que eu tinha falado um false friend, porque isso ofendeu. Numa certa altura da conversa, eu tentando explicar como funcionava a execução contra a fazenda pública, precatório, entra na fila, reforma a Constituição, moratória pública. Ele disse, what? Falei, meu Deus, eu ofendi a mãe dele, provavelmente. Não, simplesmente os americanos não sabem o que é execução contra a fazenda pública. Porque lá, o poder público, condenado pelo poder judiciário, ele cumpre. É simples. Ele cumpre a decisão. Só isso. Parece tão estranho. O juiz condena, o prefeito, o governador, sei lá quem, paga, cumpre, realiza. Enfim, eu agradeço a vocês pela gentileza da atenção. Peço mais uma vez desculpas pela informalidade. Peço desculpas por ter avançado no tempo. Espero que tenha sido pelo menos divertido. Se não útil, pelo menos divertido. E estou à disposição de vocês para ouvir as perguntas. Prestem atenção para ouvir. Se eu sei responder, é outro problema. Né? Muito obrigado a vocês pela gentileza. Bom dia. Nós temos aqui 3 perguntas e nós podemos adotar um outro procedimento. Nós podemos fazer um negócio acadêmico, processual e transformar aqui o procedimento assim e levar adiante então as perguntas pessoalmente. A primeira é o seguinte: o artigo 332 do CPC, que permite o julgamento de improcedência liminar de uma lide, tem sido atacado como inconstitucional por setores da doutrina. O STJ tem algum pronunciamento a respeito? Esse artigo é muito interessante e eu vou explicar a minha posição. Quando nós estávamos na vigência do Código anterior, eu sustentei várias vezes, contei no livro, que o 285A era inconstitucional. Por quê? Porque o fundamento do 285A me parecia equivocado. E o método também. Eu lembro que houve uma audiência pública do Ministério da Justiça para discutir esse dispositivo, e um professor disse o seguinte: esse dispositivo é o máximo, porque a parte que não será sequer citada, ela não perde, ela ganha. Então não tem prejuízo. Peraí, mas o contraditório não tem nada a ver com prejuízo. O contraditório é o direito à informação, e não a garantia de não ter prejuízo. Enfim, o método era muito ruim, me parece, o 285A, porque o que se dizia é que o juiz poderia decidir com base em 1 ou 2 decisões da própria vara, pouco importando se elas estivessem conforme as decisões do tribunal, do respectivo tribunal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF. O 332 mudou essa dinâmica, por isso eu tenho sustentado que ele não é inconstitucional. Por quê? Porque ele diz o seguinte: ele pode julgar liminarmente o pedido que contrariar. Então há uma série de regras, uma série
vamos chamar assim, de decisões consolidadas, que nós, infelizmente, né, até em razão da doutrina, usamos uma expressão que não tem nada a ver, cá para nós, não tem nada a ver com a nossa decisão consolidada, que é a palavra precedente. Enfim, mas nós usamos. Posso falar um pouquinho sobre isso? Precedente tem a ver com uma coisa que aconteceu para trás. E nós, no sistema brasileiro, o nosso precedente é para frente. A lei diz, aquilo que vai acontecer lá no IRDR será um precedente. Então, nós olhamos as coisas de uma ótica equivocada. De uma ótica completamente equivocada. Tanto, e nós chegamos a livros de doutrina dos últimos 8 anos, dizendo, não, nós estamos migrando para um sistema de common law, etc. Não é. Lá, a lei, o precedente é a lei. Aqui a lei permite o precedente. A lei permite o precedente. A lei cria o precedente. Mas enfim, fecha o parênteses. Então, vejam bem aqui, o inciso 3º do 332, por exemplo. Né? O juiz pode julgar liminarmente quando o pedido contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. É um exemplo típico. As regras que criam tanto o IAC quanto o IRDR dizem que a tese aplicar-se-á aos processos individuais e coletivos pendentes e aos futuros. Eu sei que isso cria uma carga complicada para todos nós, especialmente para a advocacia, num país que tem mais faculdades que o resto do mundo inteiro. Sabiam desse dado, né? Se nós tirarmos... Eu lembro desses números de 2011. Não sei, deve ter sido atualizados até exponencialmente, talvez. Mas havia alguma coisa perto de 1.620 faculdades de Direito no Brasil e 1.440 no resto do mundo. Todo o mundo. Pega o globo, tira o Brasil, tem 1.440. Bota o Brasil no globo, tem mais 1.620. Então, é claro que, com todos os esforços louváveis da OAB, etc., para restringir o acesso, mas para qualificar o acesso, há um problema de mercado. Né? O código vai, sim, se não acabar, reduzir extraordinariamente a advocacia de massa. Com o IRDR, aqueles 20 escritórios que advogam contrabando, mais aqueles 20 advogados que dentro do banco respondem a essas demandas, vão ficar desempregados. Vão? Não tem dúvida. Porque vai haver uma tese num recurso. Mas então o código é prejudicial. Não, porque ele cria escapei um pouco, mas ele cria... Já volto. Ele cria novas oportunidades de mercado, como, por exemplo, a regra do parágrafo 3º do artigo 3º, que é fantástica. Eu mesmo estou participando da coordenação de um curso online sobre formação de advogados para a mediação. Não é formação de mediadores, é diferente. Mas a formação do advogado. Então, o que tem acontecido? Eu já volto para o tema. Mas eu acho esse tema interessante também. O que acontece? A maior resistência aos métodos consensuais autocompositivos é do advogado. Sim. Por uma questão até de sobrevivência, e natural que seja. Mas aí nós temos que fazer conta. Fazer contas, lápis e papel, ou calculadora, ou iPhone, como quiser. Mas faça contas. Quanto custa? É um problema de gestão. Nós não aprendemos na faculdade de Direito a fazer gestão. O juiz não aprende a ser diretor do fórum e o advogado não aprende a fazer a gestão do seu escritório. Quanto custa manter um processo vivo num escritório por 12 anos? Quanto custa de papel? Quanto custa de estrutura física, de luz, de água, disso, daquilo, de cafezinho para o cliente? Vamos somar tudo. Do estagiário? Quanto custa? De sistemas de informação, de mensagens? Quanto custa? Mas depois de 12 anos eu vou receber 15 mil reais. Maravilha. Será que não vale mais a pena, em 3 meses, receber 3 mil reais, por exemplo, com 3 sessões de mediação? Nós não sabemos, porque nós não fomos treinados para isso ainda, né? Então, e o código no parágrafo 3º cria uma coisa muito interessante, que nós não temos lido adequadamente ainda, porque a gente está lendo o código ou na pressa, muito pouca gente está fazendo uma leitura sistemática do código. A gente lê pedaços, como se fossem pedaços de bolos, pedaços de tortas, né? Nós não lemos o código todo. Vejam que interessante o parágrafo 3º do artigo 3º. Diz assim: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, já volto aqui, e depois eu volto ao 332, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
Aqui dá 4 teses de mestrado, no mínimo. O que diz aqui? Primeiro, conciliação, mediação e outros métodos. Uma cláusula aberta. Uma cláusula aberta. Outros métodos. Que métodos, cara, para qualquer um, desde que nos limites da constitucionalidade e da legalidade. Por exemplo, tem uma professora carioca, a professora Olivia First, ela está trabalhando intensivamente, intensamente, com a pregação de uma ideia que se chama advocacia colaborativa. É um método que funciona muito em alguns estados americanos. Como é que funciona? 2 litigantes, cada um procura um escritório de advocacia. Esses escritórios fazem um acordo de advocacia colaborativa, que consiste, resumidamente, no seguinte: nós vamos envidar todos os esforços para que a solução seja consensual. Certo? Certo. Detalhe, se não for, nós nos retiramos. Essa ideia é fantástica, porque essa é uma ideia de estímulo à compreensão da força do método consensual. Então, esse é um que está incluído aqui nesses outros métodos. Mas o que diz aqui? Deverão ser estimulados por juiz, advogado, etc. É um dever. Ah, mas o estatuto da OAB não tem. E a todo dever corresponde, ao seu descumprimento corresponde uma sanção. Mas o estatuto da OAB não tem punição, vai ter que ter. Se o advogado dificultar o alcance da solução consensual, no meu modo de ver, ele descumpre um dever funcional, um dever profissional, e deverá ser punido por isso. Bom, o que mais que diz aqui interessante? Interessante diz assim, inclusive no curso do processo judicial. Quer dizer, a força grande do método consensual, Paula, é prévio. É antes do processo. É para evitar a judicialização. Né? Então, vejam que eu falei de diversos elementos que dá para a gente costurar, né? Arrematar, falando da importância, da necessidade de nós olharmos para o código sistematicamente e enxergarmos nele os benefícios para o sistema judicial. De propósito, eu usei a expressão sistema judicial e não poder judiciário. Porque o benefício é para todos, o benefício é geral. O benefício é para a sociedade. Não se trata apenas de reduzir o volume de recursos no Poder Judiciário, mas de, fazendo isso, criar outras possibilidades de solução do conflito e satisfazer a sociedade. Satisfazer o advogado, que tem que ser feliz, tem que ganhar seus honorários e ganhar vida para seu sustento, seu próprio sustento, sua família, para os seus luxos, etc. Para qualquer coisa. Né? Bom, voltando eu fiz esse desvio aqui porque me pareceu interessante, mas voltando ao 332, me parece que as regras hoje, no 332, são absolutamente condizentes com o sistema. E elas são paralelas não é a palavra correta, assemelhadas àquelas que estão lá no 932, que fala dos poderes do relator. Aquilo que o juiz de primeiro grau pode fazer aqui, como indeferimento liminar, o relator pode fazer lá no tribunal. Então, se essa for inconstitucional, o 932 também tem que ser, porque elas têm exata e precisamente o mesmo espírito. O espírito é esse: olha, tem aqui uma decisão do STJ, por exemplo, em recurso repetitivo. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em IRDR. Por que eu vou estimular a nova demanda? Por quê? Sei que isso exige uma mudança cultural grave, difícil de fazer, porque nós somos demandistas e nós recorremos de tudo. Historicamente, não só no plano processual, no plano pessoal. O sujeito é pego numa blitz policial, com um carro com gás de cozinha, com pneus carecas. Careca é politicamente incorreto falar, né? É pneus desprovidos de cobertura capilar. Pneu careca. Sem documento, nunca pagou IPVA, ele pensa que é nome de pomada IPVA. O carro é apreendido, o fulano é retido. Ele contrata o cara do poste. Vocês já viram? Toda grande cidade tem um cara no poste que anuncia assim, foi multado e tem um número de celular. Ele contrata esse cara para recorrer, não tem razão nenhuma. Mas isso é cultural. E isso é estimulado pelos tribunais, na medida em que não orientam a sociedade, mas a desorientam pela variação na sua jurisprudência.
Hoje decide-se assim, amanhã decide, mas como é que está, parece atendente de telemarketing, né? Como é que vai estar julgando o tribunal amanhã? Amanhã depende da composição. Mas peraí, mas o tribunal, a opinião do tribunal muda de acordo com a mudança da composição precária? Então não é a jurisprudência da corte, é a jurisprudência do integrante da corte. É diferente, mas tem que combinar com os russos, que somos nós, jurisdicionados, né? Me parece, e por isso eu fiz esse elogio ao STJ, o STJ tem se encaminhado muito bem nesse sentido. Eu advogo muito lá e tenho ouvido muito isso em sessões de julgamentos. Olha, eu ressalvo a minha opinião pessoal, mas eu voto com a estabilidade do sistema. Risco de engessamento? Não vejo, sinceramente. Mais uma coisinha? IRDR, todo mundo diz que é inconstitucional. Todo mundo não, 3 ou 4 dizem que é inconstitucional. Mas 3 ou 4 com voz muito forte e respeitável. Que é inconstitucional porque a vinculatividade da decisão do IRDR dependeria da reforma constitucional. Não acredito. No meu modo de ver, inconstitucional é a violação da isonomia. Isso sim. João e José têm a mesma situação de direito, mesmíssima. E eles recebem 2 decisões diferentes do Poder Judiciário. Explica para a sociedade isso. Zé, você bateu na porta errada. Mas peraí, mas eu não sabia que tinha que bater numa porta ou na outra. Então é loteria? É como jogar no bicho? Como é que funciona? Isso, para mim, é inconstitucional. E o IRDR promove, está lá na regra do IRDR, do IRDR, quando houver risco de violação à isonomia e à segurança jurídica. Desculpe. Pronto. Eu não paro, Deus tem que... Mas não levante e vá embora, pelo amor de Deus, que eu vou ficar deprimido. Então, a gente combina um outro jeito de terminar. E nós queremos mais, professor. Qual o entendimento do STJ quanto à aplicabilidade do enunciado 29 do 5º Fórum Permanente Processualista Civis de Vitória? Vamos convidar a pessoa que pergunta. De Vitória, em relação ao cabimento de agravo de instrumentos da decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória. Não tem, pelo menos tem decisões esparsas, mas eu não vi nada assim num movimento de definição do Superior Tribunal de Justiça. Sinceramente, não vi. O senhor prefere que nós demos continuidade aqui pelo WhatsApp ou que a gente abra para... Você que sabe, como você prefere melhor. Vamos lá? Então vamos lá. A importação de um sistema de precedentes trazido do artigo 927 do CPC não viola a Constituição por hipertrofiar o Poder Judiciário? Na verdade é isso que eu disse, nós temos um sistema de precedentes próprio, né? Essa expressão foi muito inadequada, porque ela nos remete ao sistema anglo-americano, que é diferente do nosso. O nosso é baseado no princípio da legalidade. Agora, o que aconteceu paralelamente, nos últimos 40, 50 anos, foi uma alteração do nosso método legislativo. Nós passamos a privilegiar os textos normativos recheados de conceitos indeterminados, cláusulas gerais. Então, por exemplo, hipossuficiência do consumidor, função social do contrato. Isso tudo ficou solto. Isso é preenchido caso a caso pelo sistema. Ou é preenchido num julgamento, né, representativo da controvérsia, por amostragem. Eu não acredito que tenha hipertrofiado o sistema judicial. Sinceramente, não acredito. E é até o artigo 927, ele é até, eu diria que ele é muito interessante, porque ele cria, inclusive, regras para a alteração do sistema, ou dessa estabilidade provisória, dessa estabilidade já conquistada de alguma tese. Quando lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo, diz assim: a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula, aqui eu discordo um pouco do setor da súmula, ou em julgamento de casos repetitivos, poderá ser precedida de audiências públicas, participação de pessoas, etc. A ideia aqui foi dar estabilidade. Eu não sei se foi hipertrofiar. Eu já ouvi essa expressão hipertrofia em relação aos tribunais superiores. Então agora o STJ, o STF tem todo o poder e os tribunais locais não. Mas o sistema é assim.
Está lá na Constituição, é função do STJ, é função constitucional do STF pacificar as questões federais e constitucionais, respectivamente, na medida em que exista dissenso nos estados federados, nos estados membros, né? Eu, sinceramente, não acredito que tenha sido um problema o artigo 927. Professor, tem algumas outras aqui que são muito mais uma explicação do que é propriamente uma pergunta. Acho que nós poderíamos endereçar algumas mais, então, aos presentes. Lógico. Lá, para começar, meu amigo. Também, para quem quiser depois, olha, eu não sei se vocês... Quase todo mundo hoje gosta de redes sociais. No Facebook, eu tenho um grupo que se chama Curso Avançado de Processo Civil, o nome do livro, do meio do Eduardo. Lá tem discussões processuais bem interessantes. Tem muita bobagem, claro, como em qualquer ambiente virtual, né? Mas tem coisas muito interessantes. O Peron, por exemplo, a Paula sempre participam com contribuições maravilhosas, dando suas opiniões sobre questões pontuais trazidas lá, né? Então fica também o convite. Quem quiser, pede lá para ser adicionado e traz a sua contribuição. Vamos lá. Alguém? Gostaria? Houston. Boa tarde, professor. O STJ recentemente ratificou uma decisão com base em medidas executórias atípicas por 394, autorizando a retenção de habilitação para dirigir. Qual a posição do senhor? Nossa, isso é polêmico demais, né? Retenção de passaporte. A verdade é que tanto essa regra quanto a regra uma das regras dos incisos do 139 permitem o 139 permite tudo ao juiz, não é? Eu, sinceramente, não tenho opinião formada. Eu acho bom por um lado, acho ruim por outro, né? Mas acredito, sinceramente, que ordem e disciplina não fazem mal para a nação nenhuma. Nós confundimos, é uma opinião de quem tem 63 anos de idade, tá? E foi estudante na ditadura. Mas nós confundimos democracia com indisciplina. A democracia tem disciplina. Tem disciplina. Disciplina para cumprimento de obrigações, etc, etc. Né? Então, eu acredito que essa medida pode ser pedagógica. Mas não tem posição formada quanto... Do ponto de vista processual, ela é legítima. Ela é autorizada pela lei, né? Agora, do ponto de vista do alcance social, etc., temos sempre possíveis abusos, né? Possíveis abusos. Professor, quem mais tinha... Primeiro, complementando a pergunta do 332, se ele é um voto afetivo, né, ou se cabe rejeição, aliás, improcedência liminar em causas atípicas, né? E o segundo é com relação à súmula 410 do STJ, com relação à necessidade de intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer, né? Parece que a segunda sessão, poucos dias atrás, se confirmou a súmula 410, né? Confirmou. Eu, sinceramente, não sei se existiria algum fundamento hoje, não pensei na hipótese da 410, se existiria algum fundamento para alteração da súmula hoje à luz do novo código. O que me parece que nas obrigações de fazer, a sistemática não mudou muito. Ela continua rígida como era, e com uma tendência a ser eficiente. Eu acompanhei muito na época o antigo 461, 461A e tal, o trabalho do professor Talamini. Há um trabalho também de um professor do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, que é o professor Joaquim Felipe Spadoni, um trabalho maravilhoso sobre a tutela específica nas obrigações de fazer. E eu acredito que isso é uma medida muito interessante, né, a ser adotada pelo juiz. E vejam que lá no 139, qual é o inciso? Inciso 4, o juiz pode lançar mão dessas medidas coercitivas, subrogatórias, etc., inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Pessoalmente, eu acho que nesse plano que eu tenho discutido a questão da disciplina, da necessidade de uma certa ordem no país, eu acredito que elas são bem-vindas. Bem-vindas. Poderá ocorrer algum tipo de abuso? Poderá, mas o sistema tem método, tem mecanismo para corrigir os abusos, né? Eu não lembro a outra pergunta. A primeira.
Causas atípicas de procedência liminar. Eu, por enquanto, tenho sustentado que o rol é taxativo, né? Eu tenho um pouco de preocupação com essa ideia de atipicidade, porque cabe tudo. O caboclo lá no meu estado diz que quando eu passo o boi, passa a boiada. Quer dizer, na medida em que eu tenho, que eu vá gerando situações atípicas, eu vou abrindo o sistema todo, e a grande preocupação que eu tenho com as medidas atípicas é o controle judicial. Como fica o controle do magistrado nas medidas do tribunal, por exemplo, na concessão de medidas atípicas? Né? Qual será, e depois, como fica o controle, inclusive, da decisão do tribunal no recurso de estrito direito? Né? Eu penso que onde o código limitou, não me parece, não me deixa muito confortável a ideia de ampliação. Professor, parece que existe um processo de satanização contra a figura do chamado credor, como se todo credor fosse obrigatoriamente o dono de um banco, fosse um bandido, de uma grande empresa, de uma super multinacional, quando muitas vezes o credor, a pessoa que tem o direito a receber alguma coisa de alguém, pode ser uma pessoa economicamente muitas vezes inferior ao devedor. E só se ouve falar em princípio da dignidade do devedor. E o credor não tem direito a ter também a sua dignidade de sobreviver, de cobrar o seu crédito. Como, por exemplo, nós temos uma limitação que, se a pessoa tiver abaixo de 40 salários mínimos, não pode ser penhorado, não pode ser bloqueado na conta. Isso não cria exatamente essa situação de desigualdade, porque o credor pode ser muitas vezes mais necessitado do que o devedor? Eu concordo plenamente, eu assinaria o seu discurso embaixo. E diria mais, é politicamente correto, é bonitinho falar que só o devedor tem direitos no Brasil. Isso gera um custo social que nós não sabemos calcular. É muito bonito caridade com chapéu alheio. Eu tenho um juiz, amigo meu, que eu apelidei de juiz Robin Hood. Ele é o juiz Robin Hood, ele faz caridade com o dinheiro alheio. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário a esse tipo de postura. Eu acho que o credor, ainda que seja um banco, nós estamos num sistema bancarizado, nós estamos num sistema com grandes empresas, e elas não podem ter crédito? Por quê? Talvez falte aconselhamento, falte uma série de medidas, falte punição aos abusos, etc. Mas noção da realidade social. Da realidade econômica e social. Mas nós estamos passando ainda por fases estranhas, né? Nós estamos numa fase em que há uma divisão muito grande. As elites e as não elites, isso e aquilo, isso foi estimulado entre nós, eles, né? Eu acho muito, muito ruim para a democracia, para o Estado de Direito. Esse livro do professor Marcelo Guerra, que eu fiz referência, é um livro, para mim, de fato, um livro clássico. Ele trata do direito ao crédito, que ele chama, inclusive, de direito fundamental ao crédito. Mais alguém? Mais ninguém? Então, professor. Então, gostaria de, agora eu falo não em nome da escola, acho que eu queria falar em nome de todos os presentes, de agradecer penhoradamente. Aliás, penhoradamente é uma expressão que nos possa dar um bem e garantir ao professor. Eu não sei se o que nós podemos oferecer é um bem ou um ônus, que é repetir o convite para que no segundo semestre haja um retorno do professor e o tempo ele pode escolher o tempo que ele quiser falar. Volto com muito prazer. Muito obrigado.